Fala galera, bem-vindo ao canal All Invest, canal que fala sobre opções tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O meu nome é Alan, criador do canal. E hoje, tá pessoal, a gente vai falar um pouco aqui de opções para iniciantes, tá? Eu sei que eu tive um tempo aí fora do canal aqui, já tem um tempo que eu não posto vídeo, tá pessoal? Gostaria de pedir desculpa aí pelo tempo fora aqui, mas eu tive alguns problemas pessoais nos últimos meses e também com o trabalho e estou estudando no momento para tirar a certificação CNPI, tá? Então tá realmente bem puxado, mas eu pretendo aqui estar voltando com um pouco mais de frequência ao canal aqui, trazer mais conteúdo para vocês sobre opções, tá? E, inclusive tem alguns projetos aí esse ano, tá? Eu gostaria muito aí de divulgar para vocês. Estou montando um projetinho aqui para montar uma carteira do canal, tá? Uma carteira com opções e a intenção é estar fazendo aí uma carteirinha previdenciária ou que a gente possa estar utilizando as opções para potencializar os retornos, né, da carteira. Então, nos próximos meses aí a gente vai estar trabalhando nesse projeto, tá? Deixa aqui nos comentários caso você tenha aí alguma opinião, se você quer que a gente faça aqui uma carteirinha do canal para que o pessoal possa ir acompanhando e entendendo a dinâmica e a estratégia, né? Utilizando as opções para potencializar os ganhos numa carteira aí previdenciária, numa carteira de longo prazo, tá? Se você não está inscrito no canal, já vou deixar aqui o pedido para se inscrever, tá? Ative as notificações aí para que todas as vezes que a gente soltar um vídeo novo, vocês aí recebam essa notificação, tá? E a gente hoje vai falar sobre um guia básico de opções, tá, pessoal? Eu sei que tem muita gente que está começando nesse mundo do mercado financeiro agora, tá? E principalmente opções, que já é um assunto um pouco mais que exige um pouco mais de estudo, um pouco mais de experiência no mercado, tá? Então eu resolvi antes de começar a bombardear o canal com operações, opções e operações mais complexas, eu resolvi fazer aqui um guia básico, tá? Para as pessoas que estão iniciando com opções, para deixar aqui um guia bem simplificado, tá, pessoal? Para que vocês que ainda não entendem ou estão buscando conhecimento em opções, tenham aí algum guia para que você possa facilitar aí os seus estudos e a gente possa aí tá nivelando a galera aqui do canal, todo mundo na mesma página, tá bom? Então a gente vai começar aqui hoje com o guia básico de opções, tá? Eu vou estar mostrando hoje, pessoal, alguns conceitos básicos de opções, tá? Então o que a gente vai aprender aqui hoje? A gente vai aprender, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho para que todo mundo possa ver. Então o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre as calls, sobre as puts, como utilizar cada opção, tá? Então, o que são calls, o que são puts, como utilizá-las em cada operação e algumas estratégias aqui, tá? Umas estratégias para iniciantes, umas estratégias assim mais simples que você com certeza consegue aí fazer iniciando com as opções de uma maneira bem tranquila, tá? Então é isso que a gente vai aprender aqui nesse guia hoje, tá? E pessoal, por favor, durante o vídeo, se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, tá? E eu vou tentar responder essas perguntas aí ao longo das semanas aí, conforme elas forem aparecendo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai começar aqui? A gente vai começar com a definição, tá? A gente vai ter uma definiçãozinha aqui. O que são opções, tá? Então, opções, pessoal, eu selecionei aqui umas opções aqui, umas definições bem simples, tá? Então, opções, a definição são contratos que dão ao titular o direito, tá? Mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço pré-determinado dentro de um período específico, tá?
Aqui estão as principais diferenças e os direitos que cada um oferece ao investidor. Então, no caso, a diferença são as calls, né, e são as puts, tá bom? O que são as calls, tá, pessoal? Então, as calls é uma opção de compra, tá? O que a call dá? Dá o direito ao titular de comprar o ativo a um preço específico, tá? Preço de exercício, que a gente chama, ou strike, antes ou na data do vencimento da opção, tá? O investidor que compra uma call espera que o preço do ativo subjacente aumente, tá? Você está esperando que o preço daquela ação suba. Se o preço subir acima do preço do exercício, o titular pode comprar o ativo a um preço mais baixo do que o preço de mercado e potencialmente lucrar com a diferença. Então, por exemplo, se o investidor compra uma call com o preço de exercício a 50, tá? Então ele comprou o preço de exercício a 50 aqui. Ele tem o direito de comprar esse ativo por R$ 50, tá? Então o preço, o que a gente chama aqui de strike, tá, pessoal? Você vai. Eu não consigo escrever aqui com esse carinha. Desculpa, tá, pessoal? Mas vocês entenderam aqui que é o strike, tá? O strike de 50, tá? Ele fica com o direito de comprar esse ativo a 50, independente do preço do mercado atual, tá? Então, se o preço do mercado for 60 na data do vencimento, ele pode comprar esse ativo a 50, que foi o preço pré-estabelecido lá na call, e ele pode vender a 60 no mercado à vista, obtendo lucro, tá? Então, na prática, é bem simples, tá, pessoal? O que acontece? Eu comprei uma call, tá? E essa call no exercício ou strike de 50 aqui, tá? Eu vou ter o direito de comprar esse ativo a R$ 50 lá na data de vencimento da opção. Tá? Então vamos supor que eu fiz aqui para um mês. Tá? Fiz aqui para um mês. Se daqui um mês o preço do ativo tiver 60, tá? Que vocês estão no exemplo aqui, que a gente viu, eu tenho o direito de exercer a minha call, tá? Então eu tenho o direito de exercer a minha call a 50, eu compro aquela ação a 50 e vou lá e vendo essa ação a 60 no mercado, tá? Então essa é a vantagem aí de você comprar uma call a seco, o que a gente chama de call a seco, tá? Qual que é o problema da call a seco, pessoal? Obviamente, você, como diz aqui no exemplo, você está esperando que o preço do ativo suba, tá? Mas vamos supor que lá na data do vencimento, o ativo esteja R$ 40, tá? Lá passado aquele um mês que a gente falou, o que vai acontecer? Se o preço da ação tiver R$ 40 lá na data do vencimento dessa call, pessoal, você vai perder todo o dinheiro que você investiu naquela call, porque essa call não vai estar valendo nada, tá? Ela, o que a gente chama de virar pó, tá? Ela vira pó. Por quê? Porque não faz nenhum sentido eu ir exercer o meu direito a 50, sendo que no mercado eu posso comprar 40. Vocês concordam? Não faria nenhum sentido, tá? Então, esse é o conceito básico das calls, tá? Qual é o conceito básico das puts? Tá? A put é uma opção de venda que dá o direito ao titular de vender o ativo a um preço específico, ou preço de exercício ou strike, antes ou na data do vencimento da opção. Tá? É a mesma coisa que a call, só que no lado invertido, uma opção de venda. Tá? Então, o investidor que compra uma put, ele espera que o ativo caia. Tá? Se o preço cair abaixo do preço do exercício ou do strike,
o titular pode vender um ativo a um preço mais alto do que o de mercado e potencialmente lucrar com a diferença. Então, aqui vai o exemplo. Se um investidor compra uma put com preço de exercício a 50, ele tem o direito de vender esse ativo por 50, independente do preço do mercado. Se o preço de mercado for 40, ele pode comprar a 40 e vender a 50, obtendo lucro, tá? Então vamos lá. Voltando aqui no que a gente falou do exemplo da call, tá? A put, tá, pessoal, é uma opção de venda. Te dá o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo a um preço específico, tá? Tá dizendo aqui. Então, o que que acontece? Na put, a gente vai comprar uma put no strike 50, tá? E a gente está esperando que aquele ativo ele abaixe de preço, ele vá para um preço menor que 50. Por quê? Porque me dá o direito de exercer esse put a 50, tá? Eu posso ir lá, exercer meu direito a 50 e vender e comprar aliás, essa ação, essa coisa, esse ativo a 40, tá? Então, no caso da put, tá? Você está querendo que o preço caia, tá? Então, naquele mesmo exemplo, a gente exerce o preço sendo somente se o preço estiver abaixo, porque senão não faria nenhum sentido, tá? Eu exercer o direito de vender a 50, sendo que o preço está a 60, tá? Ninguém vai querer comprar aquela put de você, tá, entendeu? Então, é exatamente esse o conceito da put. A gente compra uma put esperando que a ação caia, tá? Se a ação cair, essa put vai se valorizar, tá? E você pode, antes do vencimento, se desfazer da put e obter, botar o lucro no bolso, ou você pode levar até o vencimento, tá? Porque você terá o direito de vender o ativo a 50, sabendo que o preço no mercado está 40, tá? Então você vai ganhar essa diferença de 10 aqui de lucro, tá? Então esses são os conceitos mais básicos das opções, das calls e das puts, tá? Agora, o que a gente vai começar a ver aqui, pessoal? Agora vai começar a ficar um pouquinho mais complicado da gente entender. Por quê? Porque nesses exemplos aqui, as definições, a gente só falou da alternativa de comprar uma opção, ou uma call, ou uma put, tá? A gente está aqui falando que a gente ou comprou a call ou comprou a put. Esse é o conceito básico da compra, tá? Mas e a venda, tá? E aí, eu quero deixar bem claro aqui que todos esses conceitos que vocês vão ver, essas imagens mais didáticas e ilustrativas, eu retirei aqui do Taste Live, tá? Que é o site da Taste Trade nos Estados Unidos, tá, pessoal? A Taste Trade é a corretora que eu uso lá nos Estados Unidos para operar opções, tá? Infelizmente eu não tenho nenhum patrocínio deles, eu gostaria muito de ter algum tipo de patrocínio deles aqui, mas é simplesmente porque eu não conheço nenhuma corretora no momento que faça o número de estudos, tá? E fazem backtest, estudam realmente as opções, tá? Então eu tirei do site da Taste Live, tá? Créditos aqui para eles, porque realmente é um grupo que realmente conhece muito de opções e eles realmente passam esse conhecimento de graça no YouTube, tá, pessoal? Então, se você quiser, é só procurar Taste Live no YouTube e lá você vai encontrar um monte de vídeos da Taste falando sobre opções, dos conceitos, desde os mais básicos até os mais complexos, tá? A única ressalta é que o site, o canal deles é todo em inglês, tá, pessoal? Mas hoje em dia, com o YouTube, você tem como colocar o captions aí e assistir os vídeos numa boa, tá bom? Então, tá, fica aqui. Se você quiser um pouco mais de informação aqui, tá, pessoal?
não deixe de visitar aí o site da Taste Live. Voltando aqui, tá? Esse é uma imagem mais importante que eu acho para você conseguir entender o conceito das opções, tá? Vocês vão perceber aqui que está em inglês, tá? Mas a gente vai tentar explicar aqui para vocês, tá? Então, por que eu acho que esse gráfico é o que melhor define o conceito de opções, tá? Porque aqui você consegue ver calls, certo? Se você está long numa call, quer dizer que você comprou a call, tá? Então vamos lá. Long significa comprado, tá? Então vou botar um Czinho de compra aqui. E short significa o quê? Venda, tá? Então, você estar long numa call é você estar comprado numa call, tá? O que ela acontece? O que essa call comprada te dá? Te dá o direito de comprar o estoque, certo? Ou comprar a ação, tá? Foi o que a gente acabou de ver lá no conceito ali em cima de call, tá? Se você compra uma call, você fica com o direito de comprar aquele ativo no preço determinado. Agora, o que acontece na venda da call, tá? Na venda da call, pessoal, a gente acaba tendo a obrigação de vender o ativo, tá? Então, ela acaba ficando um pouco confusa se você não entender esse conceito, tá? Então é bem importante que vocês entendam esse conceito. Quando eu compro uma call, eu tenho o direito de comprar aquele ativo no preço estabelecido. Se eu vendo uma call, pessoal, eu fico com a obrigação, tá? E é obrigação aqui, não é o direito, é a obrigação de vender o estoque no preço combinado, tá? Aí fica a mesma coisa. Então, se eu vendi uma call, voltando lá no exemplo dos R$ 50, tá? Se eu vendi uma call a R$ 50, pessoal, o que acontece? Eu estou esperando que esse ativo ele não alcance o valor de R$ 50. Vamos supor que ele está aqui nos 40, tá? Eu vendi uma call nos 50, esperando com que ele não alcance esses 50, tá? Por quê? Porque, pessoal, se eu vendi uma call, tem alguém do outro lado que comprou essa call, tá? Se o ativo está a 40, não faz nenhum sentido para ele comprar essa call de volta, tá? Porque ela vai estar valendo menos, tá? Nesse caso, se eu vendi a call a 50 e vamos supor que o ativo explodiu para 60, tá? O que acontece? O cara que comprou essa call de mim, eu lembro, eu vendi a call, tá? Eu esperando que o ativo não passasse de 50. Mas vamos supor que o ativo foi e passou para 60. O que acontece? O que acontece com quem compra uma call, pessoal? Te dá o direito de comprar o estoque a 50, certo? Então, se esse cara aqui é o cara A e aqui é o cara B, tá? Se o cara A comprou uma call a 50 e eu vendi o cara B, eu sou o cara B, eu vendi essa call a 50, ele quer que o ativo suba, já está aqui a setinha, e eu quero que o ativo caia. Se na data do vencimento o ativo tiver R$ 60, tá, pessoal? Ele vai querer exercer a call dele a 50 porque o ativo está 60, ele consegue fazer esses 10. No meu caso, que eu sou o B, eu sou obrigado a vender esse ativo para ele a 50, mesmo sabendo que o ativo está a 60. Então, eu, teoricamente, vou estar um pouco no prejuízo aqui, tá? O porquê que eu falei um pouco no prejuízo e não o total no prejuízo? Porque quando você vende, tá? E aqui eu vou pagar agora tudo aqui. Quando você vende uma call, pessoal, tá? Você vai receber um prêmio, tá?
que é o que a gente chama do prêmio das opções. Desculpa aqui o escrito que tá, pessoal, mas é bem difícil escrever com esse. Você vai receber um prêmio, tá? Então vamos supor que naquele exemplo que eu dei, vamos supor aqui que eu vendi uma call a R$ 50, tá? Mas para eu vender essa call, tá? Eu estou vendido aqui, o mercado me pagou, vamos supor aqui, 80 centavos, tá? Então, o mercado me pagou 80 centavos para eu fechar a obrigação de vender o ativo a R$ 50 na data do vencimento, tá? Se a gente já falou sobre isso, se passar para 60, eu vou estar com obrigação de vender aquele estoque 60, tá? Porém, eu recebi 80, tá? Então, na verdade, eu vou ficar com um prejuízo só de 9, 9 e 20. Concorda? Por quê? Porque a diferença dos 50 para os 60 são R$ 10. Mas eu recebi esses 80 centavos para fazer a venda dessa call, tá? Então, no caso, eu recebi os 80, mas vou ter que entregar 60. Então, o meu prejuízo, na verdade, fica aqui os 9,20. Tá? Então, esse é basicamente o conceito de venda de call e de compra de call. E nas puts? Pessoal, nas puts é exatamente a mesma coisa. Tá? A put, se você compra put, você está tendo o quê? O direito, tá, de vender aquele ativo num determinado preço. Lembra que aqui o preço é R$ 50. Tá? E quem compra, quem vende uma put, tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter a obrigação de comprar o ativo caso o ativo fique abaixo dos R$ 50. Vamos lá, vou explicar. A gente viu lá em cima que quando você compra uma put, você tem o direito de vender o ativo, certo? Então vamos de novo aqui no exemplo de 50, 60 e 40. Tá? Se eu comprei a put, pessoal, o que eu quero? Eu quero que o ativo caia para 40, porque daí eu tenho o direito de vender aquela put ou aquele ativo a R$ 50 no mercado, sendo que no mercado estará 40. Tá? Agora, se eu vendi uma put, o que acontece? Eu tenho a obrigação de comprar o estoque caso, né, a ação, o estoque, tá, esteja abaixo desses 50, tá, pessoal? Então, nesse caso, o que acontece? Se o ativo, na data do vencimento que a gente combinou naquela put, se ele estiver acima dos 50, tá? O que acontece? Eu vou perder dinheiro aqui, tá? Porque eu vou ter o direito de vender a 50, mas o ativo está 60. Não faz nenhum sentido, certo? No caso da put, pessoal, se eu fiz a venda de put nesse caso, eu vou estar me comprometendo a comprar o ativo a 50 e se na data do vencimento ele estiver 40, eu vou ter que a obrigação de comprar 40. Tá? E se ele tiver 60? Lembra que quando a gente vende, a gente recebe um prêmio, certo? Então eu vendi a put, tá? R$ 50, mas eu recebi, vamos supor lá, 70 centavos, certo? Galera, desculpa aqui os 70, mas tá realmente difícil escrever com esse mouse aqui, tá? Mas vocês entendem aqui que é 70 centavos, tá? Então,
eu vendi uma put a R$ 50 o strike e o mercado me pagou 70 centavos para me assumir esse compromisso de comprar 50. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Se na data do vencimento o ativo tiver 40, eu vou ser obrigado a comprar ele a 50, tá? Porque foi o preço que eu acordei com o mercado, mais o que eu recebi, tá? Então, nesse caso, quanto ficaria o meu preço médio, tá? Isso é importante que vocês entendam. 50 menos 70 centavos, certo? Porque a gente vai ter que comprar 50, mas a gente recebeu 70 centavos. Então, nesse caso, pessoal, o meu preço médio ficaria 49,30, certo? Se no ativo tiver 40, você obviamente vai estar tomando um preju, mas não vai estar tomando um preju de 10. Você vai estar tomando um preju de 9,30, certo? Vocês concordam comigo? Descontando o que você recebeu, dá 49,30. Não é mais os 10, agora você está num prejuízo de 9,30 só. Tá? Então esse é o conceito básico da compra e da venda de call e de put, tá, pessoal? É importantíssimo, tá? Que vocês entendam isso agora, tá? Bem no começo, tá? Por isso que eu falei que esse gráfico, essa página de toda a aula, pessoal, é a mais importante, tá? Porque ela define exatamente o que dá o direito ou obrigação, tá? Então, eu comprei uma call, eu tenho o direito. Eu vendi uma call, eu tenho a obrigação. A mesma coisa com a put. Comprei a put, eu tenho o direito de vender. Eu vendi uma put, eu tenho a obrigação de comprar, tá? Então você vê que aqui eles acabam se invertendo, né? Então, esse é o conceito básico, tá, pessoal? De call e de put, de compra e de venda, tá? Muito importante que vocês entendam isso. E, por favor, se vocês não estiverem entendendo, manda aqui nos comentários uma pergunta, tá? As perguntas que tiverem, para a gente ir tentando esclarecer isso para vocês, porque se você não consegue entender esse conceito, você vai ter que realmente revisar isso até você entender, pessoal, porque é o básico você entender o que cada perna da call, o que cada perna da put vai te dar o direito ou a obrigação, tá? Mas basicamente, quando você compra, você tem o direito, quando você vende, você tem a obrigação. Lembre-se que toda vez que você vender, você vai receber, tá? Recebe. Na venda da call e da put, a gente recebe um prêmio do mercado, tá? Quando a gente compra uma call, uma put, a gente paga, tá? Porque a gente está comprando, certo? A gente vai lá, paga, vê o prêmio que está sendo cobrado por aquela call, por aquela put, e a gente paga. Se a gente estiver vendendo, a gente vai receber, tá? Esses são os conceitos básicos, tá, pessoal? Espero que vocês realmente entendam isso. E se não entenderem, por favor, revisem a aula, tá? Porque isso é muito importante. Agora, o que a gente vai? A gente vai começar a falar de operações aqui, tá, pessoal? Agora começa a ficar um pouco mais dinâmico aqui. O que eu trouxe aqui? Como eu disse, isso aqui eu tirei lá do site da Taste Live, tá? E mostra muito bem o exemplo do que? De uma long call, ou de uma call comprada, tá? Isso aqui, pessoal, é o gráfico de uma compra de call, tá? Vocês podem ver que o ativo está aqui, certo? Vamos supor que aqui é os nossos R$ 50, tá? E o que você vai fazer? O que você vai estar esperando é que o ativo faça o quê? Ele suba, tá, pessoal? Esse é o conceito da long call. Uma coisa que eu quero já explicar para vocês agora é o seguinte:
Vocês estão vendo que o preço do ativo está aqui no 50, mas tem toda essa parte aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui que eu estou desenhando? Toda essa parte que ainda está em vermelho aqui, tá? Vou até botar em vermelho para vocês verem. Tá? Essa parte aqui vermelha, tá, pessoal? É ainda uma parte que você ainda não está no lucro, tá? Então, basicamente, pessoal, para você, o porquê dessa diferença aqui ainda no prejuízo? Porque você tem que lembrar que quando você compra, você paga, certo? Então, provavelmente, você teve que pagar um prêmio para fazer essa compra de call. Essa diferença vai ser exatamente a diferença do preço do strike que você selecionou mais o prêmio que você pagou pela opção. Faz sentido? Então vamos supor que nesse caso, pessoal, a gente pagou R$ 1, tá? Nesse caso em específico aqui, vamos supor que a gente pagou R$ 1 da call. Se o preço do strike que a gente estipulou é 50 e a gente pagou R$ 1 de prêmio naquela call, tá? Qual que é o nosso break-even? Tá? E o break-even eu vou explicar para vocês um pouco mais para baixo, mas é exatamente o preço que você, a partir de que preço você zera. E é exatamente nesse ponto aqui, tá, pessoal? Que vocês estão vendo entre a diferença do final do vermelhinho onde começa o verdinho. Qual seria o break-even aqui nesse caso dos R$ 51? Pessoal, bem simples. 51, tá? Porque é o preço do strike mais o prêmio que você pagou, tá? Então, o que quer dizer isso? Que você só começaria a ter lucro nessa operação a partir do momento que esse ativo ultrapassasse R$ 51. Tá bem claro isso para vocês, pessoal? Esse é exatamente o que a gente o conceito básico de uma long call, tá? Vocês têm sempre que lembrar que sempre vai ter esse break-even e que vai ter sempre, você tem sempre que somar o valor do strike que você selecionou mais o prêmio que você pagou. Ali vai ser o seu break-even. Só a partir daquele ponto que você começa a ter o quê? Um lucro na operação, tá bom? E o que, que significa a long ou short call? Né? A gente viu a long call, que é a call comprada. O que, que acontece agora com a short call? Tá? O que, que você está esperando com a short call? Se você vender uma call, tá, pessoal? Você está esperando o quê? Que o preço da ação, tá? O stock price vai estar aqui, a sua call vai estar aqui, tá? Você vai ganhar dinheiro se aquela call ficar acima do preço do seu strike, certo? Se o preço do estoque, do ativo, ficar abaixo, tá, pessoal? Você lembra que você ganha dinheiro. Tanto é que tem toda essa faixa verde aqui. Você recebeu o prêmio. Nesse caso, você vendeu uma call, tá? Você recebeu o prêmio. Vou colocar um pezinho aqui para ficar mais fácil, tá? E você quer que, vamos supor que a gente está falando de R$ 1 de novo, tá? Então você recebeu R$ 1 para montar essa operação. O que, que você vai querer? Que o ativo fique para trás, tá? Fique abaixo do seu preço, do seu strike, tá? O seu strike está aqui nesse Czinho aqui, ó. Se o stock price, ou o preço do ativo, ficar abaixo, você vai acontecer o quê? Esse R$ 1 vai para o seu bolso, tá? Você vai embolsar esse R$ 1 e você não vai ter que entregar o seu ativo, tá? Lembra que lá, o que aconteceu? Se a gente vendesse a call, né?
nos 50, lembra que a gente quer que o preço fique abaixo dos 50, porque se ele chegar nos 60, você vai ter que vender nos 50. Então, nesse caso, tá, pessoal? Lembra, a gente vai dar o exemplo aqui dos 50. Aqui foi o preço dos 50 onde você escolheu, tá? E aqui, vamos supor que está 40, tá? O que acontece? Como você recebeu R$ 1 para montar ou para fazer essa venda de call, tá? Por isso que a gente tem essa faixa de ainda de o que? De break-even um pouco mais larga. Então você ainda tem o que? Um gap para cima. Caso o ativo exploda para cima, tá? Você ainda tem essa área que ainda você não perde dinheiro, tá? No máximo você empataria, tá? Então aqui é como se o ativo aqui fosse o preço fosse 51, tá? Então até os 51, porque é os 50 mais R$ 1 que você recebeu, 51 é o seu break even. Lembra do break even? Break even, tá? Desculpa o B aqui, tá, pessoal? Um B aqui, ó. O break even é 51, tá? Então, o que a gente quer aqui na venda de call é que o ativo fique abaixo dos 50, porque se ele passar para 60, tá, pessoal? Vamos supor que aqui é 60, você vai estar perdendo esse upside aqui, essa valorização do ativo até os 60, você vai perder. Vai perder 10, que é a distância do strike até os 60? Não, você vai perder o quê? Essa distância aqui, que no caso é o quê? R$ 9, certo? Por quê? Porque você recebeu R$ 1 lá para montar a operação, tá, pessoal? Então, essa é o conceito de short call e long call, tá? Agora, qual que é o gráfico da long put e da short put? Galera, nem vou ficar me estendendo muito. Exatamente o mesmo conceito que a gente acabou de ver na long call e na long put. Só que a put, tá? A gente quer o quê? Que o estoque, né, que aqui está 50, ele faça o quê, pessoal? Ele caia, tá? Se ele cair, essa put vai se valorizar, tá? E ela vai ganhar valor. Tanto é que o gráfico aqui vai aumentando conforme o ativo vai caindo, tá? Como você perde dinheiro? Se o ativo passar para cima ou ganhar valorização, tá? Aí o que vai acontecer? Essa put, pessoal, ela vai acabar o quê? Em zero, tá? Ela vai virar pó, tá? Ela vai para o zero. Lembra que nessa operação você pagou para montar ela, tá? Você teve que pagar, vamos supor que aqui foi R$ 1 de prêmio, certo? E o seu break-even, nesse caso, tá? Vai ficar aonde? R$ 1. 50 que é o preço do strike que a gente selecionou. Nesse caso, menos R$ 1 que você recebeu, seu break-even vai ficar onde? No 49, tá, pessoal? Então, você só passa a ganhar essa operação se o preço do ativo passar abaixo de 49, tá? E aí, pessoal, no caso da short put, o que acontece? A gente está esperando, ou a gente vai ter a obrigação, tá, de comprar o ativo caso ele venha abaixo do nosso strike. Então vamos lá, o mesmo exemplo dos 50, tá? Eu vendi, lembra que aqui eu vendi essa put a 50, o strike. Eu recebi R$ 1 para montar essa operação, tá? O meu break-even aqui vai ser 50 menos R$ 1 que eu recebi, 49, tá? E a minha intenção é que o ativo fique sempre acima desses 50. Por quê?
Porque se ele ficar acima dos 50, pessoal, eu vou recolher esse R$ 1, ele fica para mim, e eu não tenho que entregar não tenho que comprar o ativo, tá? Nesse caso, a gente tem o quê? A obrigação de comprar o ativo, tá bom? Então, o que a gente quer na venda de put é que o ativo suba, tá? Ou, no caso que eu vou explicar um pouco mais abaixo, da will strategy, que é a gente tentar comprar o ativo mais barato, tá? Então, o que é utilizado muito pelos investidores, principalmente os investidores que usam as opções para rentabilizar carteiras de longo prazo ou abrir posições até os grandes fundos, tá, pessoal? Os grandes fundos utilizam muitas opções. Então, por exemplo, se eles querem comprar um ativo mais barato, tá? Vamos dar esse exemplo aqui que eu acho bem importante. Vamos supor que eu sou um grande fundo, tá? E eu tenho uma ação aqui. Vamos pegar BBAS, tá? BBAS, Banco do Brasil, tá? Pessoal, lembre que nada da que eu estou te falando aqui é recomendação, tá? Isso aqui é tudo educacional, tá? Não se atente aos ativos e nada. É só um exemplo educacional. Então vamos supor que eu quero comprar o Banco do Brasil. Quanto que está o Banco do Brasil hoje? Vamos supor que o Banco do Brasil hoje está R$ 27, certo? Mas eu quero comprar Banco do Brasil a 26,50, tá? Eu estou bem feliz de comprar Banco do Brasil a 26,50. No momento, o mercado está a 27, tá? Um exemplo. O que a gente vai acontecer, pessoal? Se Banco do Brasil, lá na data do vencimento, vamos supor que a gente está fazendo aqui para lá para o dia 16 de agosto, tá? Se chegar lá na data do vencimento, 16 de agosto, o Banco do Brasil tiver qualquer valor acima de 26,50, eu recebi um prêmio, lembra? Eu recebi na venda, eu recebi, vamos supor nesse caso aqui, 60 centavos, tá? Eu vou botar esses 60 centavos no meu bolso e não vou ter que comprar o ativo, tá? Agora, vamos supor, pessoal, que eu fiz a venda da put, tá? Lá no dia 16, o Banco do Brasil caiu para 26, tá? E agora o Banco do Brasil está 26. O que vai acontecer lá na data do vencimento? Pô, eu vou ser obrigado a comprar Banco do Brasil a 26. Lembra do gráfico lá em cima? Se eu vendi a put, eu tenho o quê? A obrigação de comprar o estoque, tá? Então, nesse caso, eu vou estar comprando o Banco do Brasil a 26, tá? E no mercado estará, aliás, desculpa, eu vou ter que comprar Banco do Brasil a 26,50, que foi o strike da minha put, tá? E no mercado está 26, tá, pessoal? Só que o que a gente vai lembrar aqui? Que quando eu montei essa operação, pessoal, eu recebi 60 centavos, tá? Então, 26,50, tá? Menos os 60 centavos que eu já recebi, que eu já estou no meu bolso, o que vai acontecer, pessoal? O meu preço médio ou final dessa operação vai ser o quê? 25,90. Vocês concordam? Porque 26,50 menos os 60 centavos, a gente fica com o preço a 25,90. Esse é o preço que eu vou ter que desembolsar para comprar as 100 ações de Banco do Brasil. No mercado está 26, então vocês entendem, vocês conseguem enxergar que mesmo eu tendo que comprar o ativo a um preço mais baixo do que eu acordei com o mercado a 26,50, por eu ter recebido esses 60, pessoal, eu ainda vou comprar Banco do Brasil num preço mais baixo do que está no mercado a 26, tá? Então é por isso que a gente usa muito a venda de put para iniciar posições ou para comprar ativos que você quer encarteirar, tá?
ou aumentar a posição, nesse caso. Tá? Então, para resumir tudo isso, eu vou agora passar para o quê? Para a operação mais simples que a gente indica para qualquer iniciante começar, que é o quê? A Wheel Strategy, pessoal. Tá? A Wheel Strategy é uma estratégia que é utilizada por muitos grandes investidores. Tá? E é exatamente por aquele racional que eu acabei de explicar para vocês. Por quê? Porque a gente vai estar sempre tentando comprar mais barato que no mercado e a gente vai estar sempre vendendo num preço que a gente acha justo vender aquele ativo. Tá? Então, nesse caso, a gente volta no mesmo exemplo. Tá? Vamos supor que eu fiz o exemplo lá do Banco do Brasil. Tá? Eu vendi a 26,50 a minha put. Tá? Aqui, o preço da ação está 27, certo? E a gente vai fazer essa venda. Então, a venda de put, vai me pagar um prêmio, seja lá qual ele for. Naquele exemplo a gente falou que foi 60 centavos, tá? Então, a gente vai estar vendendo, vai receber esses 60 centavos, tá? Vamos esperar a data do vencimento. E lá na data do vencimento, pessoal, independente do preço que a ação tiver acima, não importa, porque a gente não vai precisar comprar o ativo, a gente vai embolsar o prêmio e vamos vender para o próximo mês. Mas vamos supor que naquele mês em específico que você vendeu, o Banco do Brasil realmente foi lá e caiu para R$ 26. Aí o que vai acontecer, pessoal? A gente vai comprar a 26,50, que foi o preço do nosso strike, mas a gente recebeu os 60 centavos, tá? Aí o preço médio, o nosso PM no final, a gente viu lá naquele exemplo, que era de 25,90, tá? Como que a Will Strategy funciona, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai para venda de call, tá? Ou o que a gente chama de covered call, ou venda coberta de call, tá? No português aí no Brasil, vocês vão ouvir mais a venda coberta ou dividendo sintético, tá, pessoal? É outro nome que eles utilizam para esse tipo de estratégia, tá? O dividendo sintético ou a covered call. Então, a gente vendeu put até ser exercido, tá? E ter que comprar o ativo. A gente está com um preço médio de R$ 25,90 nessas 100 ações de Banco do Brasil, tá? E aí o que a gente vai fazer? A covered call. Então, aqui está o preço do Banco do Brasil, tá? Que era 26, certo? O nosso preço médio é 25,90. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vender uma call lá no 27, tá? Lembra que para vender, quando a gente vende uma call, uma put, a gente recebe, tá? Então aqui a gente vai ter um prêmio para receber, tá? E a gente vai botar aquele prêmio no bolso, certo? O prêmio, vamos supor que foi de 50 centavos, tá, pessoal? Então, a gente vendeu a 27 e recebeu 50 centavos, tá? O que vai acontecer, pessoal? Se Banco do Brasil, lá na data do vencimento, tiver a 26, 26,50, 26,80, 26,90, a gente não tem que vender ou entregar nossas 100 ações e a gente vai ficar com esses 50 centavos no bolso, tá? Não fomos exercidos, o que acontece? A gente vende para outro mês. Vamos supor que agora o preço está R$ 26,70 do Banco do Brasil. A gente pode vender no próximo mês para 28, tá?
recebendo lá mais um pouquinho de prêmio. Vamos supor que dessa vez a gente recebeu aqui 40 centavos, tá? 40 centavos e a gente vai esperar. Lá na data de vencimento. Dessa vez, vamos supor que o Banco do Brasil estourou para 28,50, certo? Lá na data do vencimento. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter que entregar o ativo a 28, certo? Porém, a gente já recebeu 40 centavos lá atrás, tá? Então, na verdade, pessoal, a gente lembra que o preço médio era 25, a gente está vendendo agora por 28, mais 40 centavos que a gente botou no bolso, a gente estaria vendendo agora o Banco do Brasil por 28,40, certo? Aí você vai falar, mas no mercado está 28,50, a gente está tomando 10 centavos aí. Mas pessoal, lembra que seu preço médio era 25,90? Você ganhou toda essa valorização dos 25,90 aos 28,40, certo? E você já manteve os prêmios recolhidos nas operações anteriores. Então você está sempre no lucro, tá? Você está sempre no lucro. Contanto que, tá? Isso é muito importante. Quando você for fazer a venda de call, pessoal, você sempre tem que vender num preço maior, que o preço que o seu preço médio. Senão não faz nenhum sentido, né, pessoal? Você vai vender uma call num preço que está muito abaixo do seu preço médio. Se você tiver que entregar ação, aí você realmente vai estar no prejuízo. A Win Spread, para ela funcionar, pessoal, você tem sempre que começar com a venda de put. Obviamente, você tem que lembrar que para vender put, pessoal, você tem que ter o dinheiro em caixa, certo? Caixa. Então, vamos supor, naquele exemplo do Banco do Brasil, você vai precisar de uma margem. Aí a corretora vai te exigir uma margem para você fazer essa venda de put, porque se o ativo cair abaixo do seu strike, você vai ter que comprar aquilo lá, tá? Nesse caso, que a gente ia falar de Banco do Brasil a 27, tá? Você vai ter que ter em caixa para comprar 100 ações do Banco do Brasil R$ 2.700, certo? Porque essa é a margem, o notional, que a gente chama de notional, tá? Esse valor aqui é o notional. Quando você vende uma put, você tem que ter o valor do strike, 100 ações e o strike selecionado. Então, nesse caso, a gente teria que ter 2.700 em caixa. Por quê? Porque se você for exercido, você vai ter que comprar as 100 ações do Banco do Brasil a 27. Nesse caso, pessoal, da, da covered call ou da venda coberta, nesse caso, você vai ter que ter o quê? Ativo, certo? Aqui você tem o ativo. Nesse caso, você vai montar com 100 ações de Banco do Brasil, tá? E se o seu strike de 28 que a gente tinha falado aqui for ultrapassado, você vai ter que entregar as suas 100 ações a 28, independente do preço que está no mercado. Se aqui tiver 28,90, você acaba tendo que vender a 28. Porém, lembre-se que você recebeu um prêmio aqui, tá? E o importante é você saber qual foi o seu preço médio lá na venda de put, tá? Que no nosso caso aqui era 25,90, tá, pessoal? Então, 90 aos 28, você teve o quê? Quase, você teve R$ 2 aí, quase R$ 2,10, né? No caso, você teve de valorização, de lucro, tá? Então, essa é o conceito básico da venda de put com a
venda coberta, no caso, a Will Strategy, tá, pessoal? Uma das estratégias mais utilizadas e é com certeza a operação ou a estratégia que eu comecei operando opções, tá? E ela é muito, muito lucrativa, tá? Ela tem você, se você procurar na internet, você vê backtests de Will Strategy, pessoal. É muito difícil você ver uma Will Strategy que não dá dinheiro. Eu, na verdade, eu nunca vi, tá? A não ser que a pessoa não saiba o que está fazendo, que é o que eu falei, a venda coberta com preços abaixo do que o seu preço médio. Isso não faz nenhum sentido, então tomem cuidado com isso, tá? E aí, pessoal, a maior parte aí da aula, a gente já está com bastante tempo aí de aula, tá? Então eu vou tentar resumir as últimas estratégias, que eu só selecionei algumas aqui, para que vocês entendam aqui o bem conceito básico das operações aí que vocês vão ver mais, sim, as operações que são mais comuns no mercado, tá? Essa aqui é uma vertical put spread, né? Ou a gente chama de trava a crédito, tá? Essas vertical a put spread ou a call spread são chamadas de travas. No Brasil são conhecidas como travas, tá? Então você pode fazer trava de alta, trava de baixa, trava de crédito, trava débito, tá? Tem várias outras maneiras de você utilizar as travas, tá? Mas básico aqui hoje, tá? Então, a vertical put spread, ou no caso a trava a crédito, tá, pessoal? Então, o que essa pessoa aqui, que nessa estratégia a gente pode enxergar? A gente pode enxergar aqui o preço do ativo é 120, certo? O que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a pessoa vendeu uma put a 110 e foi comprar uma a 90, certo? Por quê? Quando você vende uma put, o que acontece? Você tem o quê? A obrigação de comprar o ativo, tá, pessoal? E aí, se o ativo ultrapassa para baixo daquele strike, você acaba tendo que arcar com o compromisso de comprar 100 ações daquele ativo ao strike que você selecionou, que nesse caso aqui é 110. Essa operação da trava, o que é? Exatamente por isso que chama trava. Você trava o seu prejuízo, tá? Porque caso você não tenha, nesse caso aqui, 11 mil reais, né? Vamos supor aqui que nesse caso 110 reais, você teria que ter 11 mil reais para fazer a compra de 100, certo? Só que, como eu comprei essa put mais um strike mais abaixo a 90, ela trava o meu quê? O meu prejuízo, tá? Então, nesse caso, a única coisa que eu poderia perder é a diferença dos strikes, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso perder 110 menos 90, eu posso perder 20, tá? 20 vezes 100, 200, tá? Então, 200 é o preço máximo que eu poderia perder nessa operação, caso a ação continue caindo sem parar, tá? Se ela ficar aqui no meio, aí esse prejuízo ele fica variando entre 100, 120, 150, 110, 170, 130, dependendo do tempo que faltar para as duas opções expirarem, tá? Mas nesse caso, pessoal, o que é a vantagem da trava, nesse caso, a crédito? Porque eu vendi um preço aqui a 110 que me deu um prêmio, tá? Então vamos supor que aqui eu vendi um prêmio, então eu vendi a put, eu recebi 80 centavos. Só que para eu comprar aquela lá com strike mais baixo, tá? Geralmente esses strikes mais baixos eles vão ser mais baratos, tá? Então se eu recebi 80 aqui, mas eu paguei, vamos supor que eu paguei 30 aqui, tá, pessoal? Vocês percebem que a diferença dos dois strikes é 50 centavos, tá? Então, esses 50 centavos é realmente o que eu vou poder ganhar caso o preço da ação continue
essa área verde aqui, ou acima do meu strike, tá? Então, nesse caso, 100 eu receberia aqui R$500, certo? Vocês entenderam aqui o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Que a trava, ela realmente trava a sua perca, mas também trava o quê? Seu lucro. Nesse caso aqui, você já vai receber um valor por isso, para fazer essa trava, e esse valor vai ser o final que você está ganhando mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, você vendeu 80, você recebeu os 80, você pagou 30, sobrou 50 centavos na mesa, tá? Esses 50 centavos seria o seu lucro, tá certo? Então, pessoal, essa é a trava, no caso, a crédito, é uma trava que você recebe. Aí tem a trava débito, mas eu não vou entrar aqui hoje, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e também vai confundir a cabeça de vocês aí, tá? E um outro exemplo de uma operação que também é bem utilizada, tá, pessoal, é o que? É o que a gente chama de Iron Condor, tá? O que é o Iron Condor, galera? É duas travas, tá? Uma trava na parte de cima e uma trava na parte de baixo, tá? Então você trava o preço na subida e você trava o preço na queda, tá? Então o que acontece aqui? Essa operação é muito interessante para você utilizar com, por exemplo, ações que não se mexem muito, tá, pessoal? Então, por exemplo, no mercado brasileiro, consigo pensar aqui numa Ambev, tá, pessoal? A BEV3. Por quê? Porque a Ambev, cara, pessoal, se você olhar o gráfico da Ambev, tá, ela não se mexe muito, tá? Ela não varia muito de preço, ela não tem as pauladas de 10, 15% num dia, tá? Ambev geralmente é um papel que fica oscilando entre os seus 11, 11,50 até os 14, 15 reais, depois ela volta aos 12, depois ela volta aos 14 e ela fica nesse range e não passa mais para cima ou para baixo daquele range. Então, o Iron Condor, pessoal, é interessante para quê? Para utilizar com opções, utilizar com ações que ficam paradas no mesmo lugar por muito tempo, tá? São ações geralmente de energia elétrica, são ações de, no geral, pessoal, são ações o quê? Ações perenes, ações que já estão consolidadas, ações que já têm uma certa previsibilidade, tá? Por quê? Porque você não vai ver essas ações explodindo no mercado a 20, 30% num dia, tá? A não ser que aconteça um fato muito extraordinário, a Ambev comprou a Heineken, tá? Uma coisa assim, mas num geral, tá, pessoal, se a gente puxar aqui o gráfico da Ambev, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês. É só para mostrar aqui para vocês, tá, pessoal, o que eu quero dizer em relação a isso, tá? Então, se eu pegar aqui a Ambev 3, tá? E a gente olhar aqui um gráfico da Ambev, vamos olhar aqui um gráfico semanal, tá? E a gente puxar aqui, deixa eu aumentar esse gráfico. Pessoal, dá uma olhada nesse range de Ambev, tá? Olha o tanto que a Ambev ficou parada nesses tempos aqui. A gente consegue enxergar isso muito claramente, tá? Então, olha esse retângulo aqui, ó, que eu desenhei aqui, tá? Opa, aqui. Pessoal, olha o tempo. Nós estamos falando de 2014 aqui, ó. Outubro de 2014, tá? Até hoje em dia, né? Até nos dias de hoje, vocês podem ver que a Ambev não saiu muito desse range. Olha o tempo que ela ficou. Vai para os 15, 16, volta lá para os 12,
volta para os 15, volta para os 11, volta para os 12, vai para os 15 de novo, 16, volta para os 12, tá? Então, nesse caso, tá, pessoal, é um ativo que realmente se encaixa, por exemplo, numa operação dessa. Por quê? Porque você vendeu uma put, você comprou uma put, você vendeu uma call, você comprou uma call, você travou qualquer valor que fique nessa faixa verde aqui. Se o ativo passar todo o tempo da operação, tá? E ele ficar oscilando nesse range do meio aqui, tá? Então, nesse caso aqui para a Ambev, seria, vamos supor, 12 e aqui 16, tá? Se ela ficar entre esse range de 12 e 16, tá, pessoal? No final do vencimento dessas opções, no caso são 4 pernas, e esse é o único ressalvo aqui que eu tenho que fazer em relação ao Iron Condor, tá, pessoal? Que é uma operação um pouco mais difícil de executar num preço interessante, porque envolvem o quê? 4 pernas, 2, 3, 4 pernas, tá, pessoal? Então, você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o spread que você vai estar pagando para montar essa operação, tá? Você tem sempre que ter certeza que o preço da put comprada e vendida, o bid e o ask, no caso o preço de compra e venda, é bem perto um do outro, tá? Então, tipo, 60 centavos, 62 centavos, 65, 70, uma coisa mais ou menos isso, tá? Não deixe passar muito esse spread. Se ficar um spread, por exemplo, é 70 e 1,20, tá, pessoal? 30, 40 centavos de spread, por favor, fiquem longe desses spreads, porque provavelmente vocês vão estar perdendo dinheiro, tá? Então é muito importante que você faça isso em ações do quê? Em ações líquidas, tá? Em ações que tenham liquidez na bolsa, tá? Principalmente, pessoal, tenham liquidez em opções, tá? Então você não vai querer fazer um Iron Condor com, sei lá, com Auren ou com Trisul ou com uma ação bem small cap, uma ação que não tem muita negociação na bolsa, tá, pessoal? Você vai querer fazer um Iron Condor com uma Vale, com uma Ambev, com Itaú, Banco do Brasil, tá? Porque isso significa que o bid e o ask das opções, tá? Quando você for comprar e vender, vai ser uma diferença bem pequena, tá? Essa diferença aqui tem que ser bem pequena, tá, pessoal? E você tem que ter certeza que você vai selecionar ativos que estejam já consolidados no mercado, tá? Para que você evite essas oscilações muito grandes no preço da ação e que um dos seus lados do seu Iron Condor seja quebrado, seja rompido, seja ultrapassado para cá ou para cá, tá? Você quer ficar nesse meio termo aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, tá? Por favor, deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à nossa aula de hoje, tá? Se você tiver mais perguntas, quiser me mandar lá no meu Instagram, tá? O Instagram é aqui, Investidor do Exterior, tá? E aqui tá o canal do YouTube. Dá um like ali, pessoal. Dá um subscribe aí na página para dar uma ajudada. E se vocês tiverem, como eu já disse, tiverem sugestões, tá? Como eu falei, tem um projetinho da carteira do canal. Tô elaborando esse projeto aí para ver se a gente já começa a fazer ele. Pretendo fazer ele com os valores bem baixos aí para ser bem acessível ao pessoal, tá? De repente um aporte inicial aí de 3, 4 mil e um aporte aí mensal de 300, 200 reais, ainda não consegui ainda pensar exatamente qual vai ser o valor. Por favor, deixe nos comentários aqui o valor que vocês acham aí factível para que a maioria consiga aí acompanhar, o que você consegue salvar no final do mês, tá? E lembre-se, tá, pessoal? Você não vai querer fazer nenhum tipo de iniciação nesse tipo de mercado, principalmente de opções, se você não fez o básico ainda, que é o quê? Pagar suas dívidas, tá? E montar a sua reserva de emergência, tá? Esses são os dois pontos
primordiais para que você tenha segurança, conforto, tranquilidade no mercado, para que você somente utilize no mercado dinheiro que você não vá precisar no curto prazo, tá, pessoal? Muito importante isso. Só comecem quando vocês realmente tiverem quitado suas dívidas, tiverem sua reserva de emergência lá sentadinha no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária, tá? Ou até na caixinha do Nubank, tá? Não importa, o importante é você ter a sua reserva de emergência. E se você já tem tudo isso e tem aí 2, 3, 4 mil para iniciar uma carteira, tá, pessoal? A gente vai estar iniciando esse projetinho, vai te dar um norte, tá? E pelo menos algumas ideias de como você pode utilizar as opções para estar potencializando aí os ganhos da sua carteira. Tá joia, pessoal? Muito obrigado para quem ficou até aqui. A gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Se tiver algum comentário, deixa aqui para mim e vejo vocês no próximo. Valeu, um abraço, galera.